Olá! É possível que em breve o brasileiro possa andar com apenas um documento ao invés da pilha que carregamos todos os dias, um para cada finalidade. Carteira de identidade, CPF, título de eleitor, carteira de habilitação e mais um monte de informações que temos de manter juntos a órgãos públicos com informações sobre trabalho, previdência, saúde... Nem sei mais quantas coisas. A Câmara dos Deputados está discutindo um projeto de lei que cria um registro único. Seria um documento produzido a partir da inscrição na Justiça Eleitoral e que reuniria todas essas informações. Mas quem vai nos explicar como vai funcionar e se vai funcionar esse sistema é o relator do projeto na comissão especial criada para analisá-lo, o deputado Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro, que divide esse Brasil em debate com o deputado subtenente Gonzaga, do PDT de Minas Gerais. Deputado Júlio Lopes, como é que vai funcionar esse registro civil? Bom, primeiro quero começar aqui cumprimentando o deputado, ao nosso telespectador, e dizer que antes de nós, muitos deputados ilustres, senadores, trabalharam nesse projeto e ele chegou a ser sancionado em 1997 pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. Portanto, propus ao nosso presidente chamar essa comissão de Comissão Pedro Simon. É um esforço da Câmara dos Deputados e do Brasil ter um registro único já há muito tempo. E nós vamos caminhar nessa direção. Nós acreditamos que a sociedade já convencionou entre si que o número mais confiável é o CPF. É aquele número que você vai a uma farmácia, coloca no seu pedido de medicamento, é aquele que você dá na contratação de bens e serviços, enfim, é um número que se convencionou mais confiável. Agora, ele poderá ser administrado pelo Tribunal Superior Eleitoral, pela Receita Federal e por um conjunto de órgãos que tem que ter, como o deputado propõe, interoperabilidade dos dados e de acesso a esses dados. Deputado subtenente Gonzaga, o senhor acredita esse registro sairia do controle dos órgãos de segurança pública? O senhor acha que isso é viável, não é viável? Hoje, o principal documento que a gente usa é a carteira de identidade, que é controlada pelos órgãos de segurança pública. O senhor acha que isso é adequado? Como é que o senhor vê essa questão? Cumprimentando também o deputado Júlio Lopes, nossos telespectadores, eu não vejo nenhum problema de ser o TSE. Aliás, eu vejo uma inteligência nessa proposta. E talvez por isso a gente fique animado de que o ideário do documento único, que há muito se busca, possa se concretizar a partir desse projeto. Porque nós temos um problema no Brasil, a partir do Pacto Federativo, que é a autonomia e independência dos Estados. E o Poder Executivo, ele é incapaz de gerir um sistema dessa forma. Então, o esforço que foi feito via Poder Executivo não avançou, porque cada estado tem a sua independência, tem o seu banco de dados, tem a sua lógica própria, tem seu estágio de informatização ou não. E, infelizmente, o governo federal, e não é só nesse caso, em vários outros casos, é incapaz de estabelecer esse sistema e fazer ele funcionar. E aí, só sem querer interromper o senhor, mas já interrompendo, é que hoje a gente pode ter uma carteira de identidade, um número em cada estado brasileiro. A gente pode ter 27 números, né, de carteira de identidade, né? Exatamente. Cada estado tem o seu. Desculpe. Exatamente. Agora... Infelizmente, o Poder Executivo não foi capaz de colocar em funcionamento um sistema, muito embora tenha sido previsto. Então, acho que a grande inteligência desse projeto é trabalhar com o TSE, que tem uma autonomia que não respeita esses bancos de dados, essa individualidade dos estados. Já é um sistema que funciona e capaz de fazer gestão. Então, eu acho que deslocar o banco de dados, o controle para a Justiça Eleitoral tem até uma inteligência. O que a gente entende é que não pode jogar fora tudo que já foi feito até agora. Então, acho que o grande desafio que nós teremos na comissão é exatamente de garantir que aquilo que os estados já produziram, que seja bem aproveitado e, para além de ser aproveitado, que seja também de livre acesso dos órgãos de controle dos estados de segurança pública também. Mas eu acho que o projeto tem essa inteligência de colocar com o TSE, que já
já funciona como já é um sistema em que todos os estados se respeitam e não há o problema da divisão em função do Pacto Federativo. Agora, deputado Júlio Lopes, o CPF é um número criado pela Receita Federal para cada cidadão, não, se não me engano. O TCE é por causa do registro biométrico que o TCE está fazendo para toda a população? Por que o TCE? O TCE, na realidade, o TSE hoje tem 144 milhões de CPFs e 25 milhões de biometrias já realizadas. Portanto, ele está muito capacitado do ponto de vista tecnológico para operar esse sistema. Mas eu quero dar uma contribuição no sentido de que aqueles homens que nos precederam, brilhantes parlamentares, buscavam exatamente esse projeto. E, no meu entendimento, isso não aconteceu, porque não adianta só que nós façamos a produção de leis aqui no Congresso Nacional. Elas precisam ter um sentido de utilidade, elas precisam ter com a sociedade um pacto de viabilidade, de utilidade, que haja cultura da necessidade dessa informação ou dessa legislação. E, nesse sentido, eu acho que o que nós precisamos é fazer um pacto com a sociedade no sentido de que ela mesma, através das suas múltiplas formas de agir, de pensar e de construir, né, nos ajude a conceber um projeto que seja útil, que seja aplicável, que mude a vida das pessoas no seu dia a dia, tornando a vida delas mais fácil. E por isso eu defendo, quer dizer, que a gente utilize essa base de dados enorme, que é o CPF, que é uma coisa que o cidadão já se habituou a fazer esse uso quando ele vai no hotel, quando ele vai na farmácia, quando ele vai comprar qualquer bem, quando ele pega um cartão de crédito, enfim. Na realidade, a sociedade já convencionou que esse número é um número mais confiável em razão dele ser único e ele tem, por parte da Receita, uma relação eterna com o cidadão. Ao contrário, por exemplo, da Justiça Eleitoral, que tem uma relação episódica, porque aquele cidadão que completa 70 anos, ele pode deixar de querer votar. Assim a legislação prevê. E, no entanto, com a Receita Federal, ele vai ter uma relação para o resto da sua vida. Ele tem uma relação desde o momento em que ele começa a praticar atos civis e que ele impacta na sociedade economicamente, recebe seu salário, enfim. Então, o CPF, no meu entendimento, é uma coisa de uma projeção de maior relação com o cidadão do que qualquer outro número. E nós, de qualquer forma, vamos sempre ter que aprimorar os controles da Receita Federal. E ainda mais importante que isso, para dar oportunidade aqui ao meu colega falar. Nós hoje subvencionamos diretamente 78 milhões de brasileiros com recurso direto do Estado na conta de alguém. E, no meu entendimento, o que nós precisamos fazer é que aquele mesmo órgão que controla a nós que pagamos impostos, a nós que pagamos taxas e contribuições, seja o controlador também daqueles que, em nosso nome, recebem um benefício de defesa social, recebem um benefício de um subsídio em nosso nome através dos nossos recursos. Portanto, eu acho que a questão do número único, do registro único, ele não é só um benefício de sairmos de 20 para um número, ele é também um enorme aprimoramento no controle da despesa pública, da subvenção e do subsídio público e de nós todos cidadãos que contribuímos com impostos. Deputado Subtenente Gonzaga, o senhor acredita que tem algum ganho na área de segurança? Porque essa questão do CPF, sempre não, mas é muito comum a gente ver as pessoas serem presas e as pessoas terem diversos RGs, né, como a gente chama, diversas carteiras de identidades, né, com números diferentes. O senhor acha que também, além desse aprimoramento nas contas públicas, pode haver um aprimoramento na questão da segurança? Nós acreditamos que sim. Um dos grandes desafios que a segurança pública enfrenta é exatamente a possibilidade de usar um sistema de acesso e de produção nacional. Eles existem, como já foi colocado aqui pelo deputado Júlio, esses sistemas existem, mas eles não têm como ser abastecidos hoje. Então, cada estado tem o seu arquivo, alguns têm arquivo de papel até hoje, né? Então, é fundamental que tenhamos um sistema único, mas com acesso liberado a todos os órgãos de segurança pública. Nós precisamos que o policial militar, o policial civil, qualquer um que faça uma abordagem na rua, e que ele tenha dúvida, que ele não consiga identificar a partir de um documento, que ele possa ter uma comparação, ele tem que ir aonde buscar. E hoje ele não tem onde buscar essa informação que representa um dado nacional. Então, quando eu disse da inteligência da proposta via TSE, é nesse sentido. Nós precisamos de um órgão único para fazer o controle e manter essa base de dados, mas com acesso dos vários órgãos, inclusive de segurança pública. Eu acho que é um grande ganho, sim. Nós não conseguimos mais, é muito ruim um policial fazer uma abordagem e, por falta de um instrumento de identificação, e hoje nós temos que falar em tecnologia, né? Nós entendemos que temos tecnologia para
capturar uma impressão digital do cidadão na rua e buscar uma comparação de imediato. Se nós temos uma fonte confiável e de acesso e que abarca os dados de todo cidadão brasileiro, de todos os estados, eu acredito que é um ganho, sim, para a segurança pública, não tenho dúvida. Nós precisamos de centralizar esse controle e liberar o acesso para todos os órgãos que utilizam e que precisam da utilização. Agora, fraude vai existir, né? Ela não é produzida pelo Estado, então é o estelionatário, é o criminoso que vai fraudar. Agora, se nós temos uma base confiável, facilita a identificação dessa fraude, com certeza. Deputado Júlio Lopes, há alguns anos nós já tivemos alguns pilotos, principalmente produzidos pelo Ministério da Saúde. Um desses cadastros, acho que teve 2 tentativas de implantar um cadastro único de cidadãos pelo Ministério da Saúde, que pretendia, inclusive, criar esse sistema que até hoje se tenta fazer, de cobrança, quem utiliza o sistema público, cobrar e tenha plano privado, cobrar os planos privados e, ao mesmo tempo, fazer um cadastro de todos os cidadãos. Quer dizer, quais os outros serviços que estariam incluídos, quais todos os serviços que estariam incluídos, quer dizer, o SUS estaria nesse cartão? Não, sem dúvida. Primeiro... Porque a gente falou no geral, mas eu não falei de todos. Carteira de habilitação estaria ou não? Sem dúvida. Não, seria um documento único, é um documento só. Quero dizer a você que está nos ouvindo, a vocês todos aqui, que nós em 2020, se Deus quiser, teremos um brasileiro, um número e uma digital. É assim que cada um de nós deverá se identificar numa repartição pública, num lugar público e na nossa relação com a sociedade. Através do nosso dedo indicador ou do nosso dedo polegar, combinado com uma fotografia da nossa face, nós teremos aí essa combinação entre a fotografia com 10 pontos digitais e a nossa digital, né, para que a gente possa se identificar na relação de qualquer contato nosso com o Estado. Agora, existe a lei, ela está em vigor, de que os planos de saúde devem compensar a União e os estados em relação ao atendimento médico de urgência e outros atendimentos que sejam feitos em rede pública àqueles que têm planos de saúde. Entretanto, essa lei, como muitas, e a própria lei do Registro Único não pegou. Porque a lei ela não precisa só ser criada, ela tem que ter contato com a realidade do dia a dia de cada cidadão, ela tem que fazer parte da atividade, da vida de cada cidadão. E por isso que nós estamos procurando fazer uma relatoria que exatamente consagre esse princípio de que a cultura vale muito. A cultura é a base de uma legislação fiel, uma legislação que realmente sirva ao cidadão. O senhor pode acreditar, a senhora pode acreditar que nós estaremos contribuindo, fazendo alguma coisa que possa fazer com que o senhor tenha um número só dos 20 que o senhor utiliza hoje e uma só digital, um só número para poder se relacionar com todo o Estado e com o aparato de necessidades de relações que você tem com a sociedade. Obviamente, sendo prioritária toda a área da segurança pública, mas ainda mais prioritária a área da educação e a área da saúde. Quando nós tivermos em vigor no Brasil o registro único, nós economizaremos bilhões e bilhões de reais na área da educação. Nós economizaremos bilhões de reais na área da saúde, porque há uma despesa enorme sem controle, tanto na área da educação, quanto na área da saúde, quanto na área da previdência social e nas áreas dos ministérios de assistência social. Então eu tenho certeza que isso não é só um projeto de criarmos uma lei para que nós possamos sair de 20 para um número só. Mas esse é um processo e um projeto, uma lei para fazer com que o Brasil seja um outro país em termos burocráticos, um outro país do ponto de vista funcional e que economize bilhões, tornando a vida de cada brasileiro melhor. Bom, e a gente vai fazer um pequeno intervalo e volta respondendo algumas dúvidas que a gente possa ter. Até daqui a pouco. Estamos de volta com o Brasil em Debate, hoje discutindo o Registro Civil Único com os deputados Subtenente Gonzaga, do PDT de Minas Gerais, e Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro. O deputado Subtenente Gonzaga estava aqui lembrando de um sistema de informação que
que tem dificuldades para ser implantado, porque ele é só de uma parte. Deputado, o fato de você criar um sistema de informação único para o país, em que medida ele pode funcionar, fazer funcionar o que não funcionou até agora na área de segurança? Olha, eu falava do Sinesp, por exemplo, que é um sistema que foi criado para que... o Sistema Nacional de Segurança Pública. De Segurança Pública, de informação. Hoje, na área de segurança pública, por exemplo, os dados são do SUS, do DataSUS. Né? O registro do DataSUS é que está alimentando os dados, principalmente de homicídios no Brasil. E o Executivo mandou aqui para a Câmara, foi aprovado, é uma lei, a criação do Sinesp. Como o Poder Executivo não tem condições de determinar que se utilize esse sistema, ele está aí subutilizado, com investimento grande, com a perda de tempo grande, por falta de capacidade de fazê-lo funcionar. Impôs na legislação que o Estado que não utilizasse também não receberia recurso, mas nada disso adiantou. O sistema continua não funcionando. Então, é fundamental. E, de novo, eu insisto que a grande expectativa, como foi colocado, de economia, inclusive, porque hoje não tem como você fazer auditoria se não for via informática. Tem como você analisar processo e contas se não for cruzando informações a partir de dados que, do ponto de vista da tecnologia, tem que ser comparáveis. Então, essa perda de recurso financeiro, seja desde o Bolsa Família, passando por despesas indevidas na educação, na saúde, enfim, na segurança pública, uma perda enorme de recursos desses processos, por uma falta de parâmetros que possam ser comparados. Então, na nossa visão, concordando com o nosso relator, o deputado Júlio, o sistema único e o cadastro único, ele de fato vai criar parâmetros possíveis e passíveis de serem comparados via tecnologia de informação. Então, nesse sentido, a gente tem a convicção que ganha em todos os processos, seja inclusive no sistema criminal, no sistema de justiça. Não é possível, né, o Estado deter toda a informação de todos os cidadãos, mas ela não está disponível porque elas estão em gavetas diferentes, em armários diferentes. Então, nós vamos colocar todas as informações na mesma gaveta, que a hora que eu acessar, eu acesso informações. Você queria falar alguma coisa, deputado Júlio Lopes? O que eu queria falar é que o mal do Estado brasileiro é essa imensidão de Estado. Quando o Estado é grande, o cidadão é pequeno. Quando o Estado pode tudo, o cidadão pode pouco. Na realidade, quem modifica a vida de cada cidadão é o conjunto dos cidadãos. O que nós queremos oferecer é uma lei que seja de uso prático na sua vida, para que possa ser útil à sua vida, útil à nação. E para isso a gente precisa ter a sua participação. Não deixe de entrar nos sites da Câmara e dar a sua participação e dar a sua sugestão. Nós queremos a construção desse projeto em comum, em conjunto com a sociedade. Participe conosco, porque a gente precisa fazer algo que seja útil. E eu quero muito chamar a atenção disso. Eu acho que nós temos que ter a visão, enquanto legisladores, enquanto políticos que somos, que muito mais do que as autoridades podem fazer, elas podem induzir que seja feito. Eu acho que os grandes equívocos que existem nessa gestão atual do Executivo Nacional e dos executivos que estão por aí é que eles se pensam superpoderosos, se pensam capazes, quando na realidade quem é capaz é a própria sociedade. Só a própria sociedade pode mudar o seu destino, mudar o seu curso, mudar o seu futuro. O que pode um bom político, o que pode um bom gestor é induzir que as coisas sejam feitas rápida e eficientemente. Eu acho que é nesse sentido que nós vamos dar uma colaboração importante para que você, usuário, tenha um só número, uma só digital e seja um brasileiro com uma vida diferente, num estado menos burocratizado, menos complexo, mais fácil e feliz de se viver. Agora, deputado, eu aqui como cidadã, deixa eu colocar uma questão que me ocorreu como cidadã mesmo. Esses documentos que a gente tem que renovar, né, pelo menos a partir de uma certa idade, por exemplo, a gente tem que renovar a carteira de motorista, a carta de motorista, como nós paulistas falamos. Isso entra automaticamente no sistema? A gente só vai lá, faz os exames que tem que fazer e isso entra automaticamente no sistema? Veja bem, entra como uma informação, não entra mais uma mudança de documento, é isso? Como você tem hoje na nuvem, né, no Google, as informações sobre todas as pessoas, qualquer usuário entra lá, bota o nome do subtenente e acessa a vida dele, vê os seus familiares, os seus discursos, enfim, isso é tudo associado a uma chave de dados. O que nós vamos fazer é um número único que cria uma chave com todos os seus outros números e vamos fazer um tempo de transição em que, obviamente, durante algum tempo você vai ter todos aqueles 20 números que você tem hoje associados a um número só. E, com o decorrer do tempo,
esses outros números caem em desuso e você passa a usar somente aquele número em todos os outros documentos. Terá de haver um tempo de transição em que aquele número-chave passa a ser, de fato, um número único, substituindo integralmente todo e qualquer outro número que você tem. Mas é um contexto de chave, o que na informática é absolutamente ridículo e fácil de ser feito. Mas eu acho que, compreendendo a sua pergunta, o que a gente enxerga como a partir da tecnologia é que, de fato, você não precisará, o cidadão não precisará de alterar, de mudar o seu cartão, de trocar o seu cartão a cada alteração, como, por exemplo, você colocou da carteira de motorista. Essa informação estará lá no sistema, ou seja, ao consultar a partir do cartão, a informação já estará atualizada. A informação não estará necessariamente no cartão, estará no sistema, que vai fazer a leitura da chave, como ele colocou, da minha identidade, e os meus dados estarão atualizados. Então, não haverá necessidade de substituir a parte física do cartão, né, vamos dizer assim, desse documento único, a cada alteração, como, por exemplo, você colocou. Agora, existe o risco de eu perder esse cartão e ficar sem pai nem mãe? Porque eu outro dia perdi a carteira de identidade. Eu viajava com a minha carteira de motorista. Eu estou lhe dizendo, vai ser muito mais simples do que isso. Nós não vamos fazer um número único. Digital, a sua digital vai ser a sua digital, a chave da sua relação com o Estado. Não vai, se Deus quiser, no futuro próximo, a senhora não precisará usar o documento no bolso. O documento é o próprio cidadão, diante do órgão público, ele apresenta a sua digital, a sua foto é feita um cruzamento de informação e ele está identificado, ele não precisa levar nada no bolso. Assim será com a segurança pública, com a saúde pública, na educação. Agora, quanto isso custa de investimento? Isso tem um preço? Existe uma previsão? Estão precificados, porque já há uma lei no Brasil, como tantas outras que a gente está falando aqui, que já estão em vigor, inclusive, que obriga que o eleitor esteja biometricamente identificado até 2020. E esse curso está sendo perseguido pelo TSE. A cada dia são feitas 5.000 e tantas identificações biométricas, cumprindo um cronograma de que até 2018 nós temos pelo menos 70 milhões de biometrias já realizadas e, obviamente, como essa velocidade é exponencial, porque você todos os dias vai adquirindo equipamentos biométricos, vai fazendo mais gente nesse concurso, né? As 3.800 repartições da Justiça Eleitoral no Brasil estão trabalhando ativamente e nós chegaremos, então, em 2020, tendo já todo cidadão brasileiro identificado biometricamente e com um número. O que nós precisamos agora é fazer uma lei que caia no uso popular, na cultura da sociedade e que faça com que cada cidadão realmente procure usar esse número único, fazendo com que isso vire realidade na sociedade brasileira. E dentro da Câmara dos Deputados, qual a previsão dessa tramitação, deputados? Nossa avaliação, a Comissão Especial começa a trabalhar agora, praticamente, né? Hoje, praticamente, teve a instalação. É a primeira reunião hoje, naturalmente, com vários requerimentos. Pelo jeito, o assunto começa muito adiantada já. Começa, primeiro que já tem um acúmulo, né? Os deputados, como já até definiu-se, né? Foi homenagear o senador Pedro Simon em razão do trabalho que ele fez, e vários deputados da comissão já tem um acúmulo desse assunto. Então, não é um assunto que vai haver muito debate, né? E aí eu chamo a atenção para a dificuldade muito mais fora da Câmara do que aqui. Porque nos estados, principalmente, os órgãos têm uma tendência a considerar como seu determinadas informações, né? E como eu sou da área de segurança pública, nós tivemos, por exemplo, em Minas Gerais, que ter uma lei estadual para permitir que informações básicas de criminais do cidadão pudessem ser disponibilizadas para a Polícia Militar, porque era exclusividade do acesso da Polícia Civil. Então você demorava 2 horas para comunicar uma instituição com a outra, até uma buscar uma informação numa gaveta e passar. Quando passava? Então foi preciso de uma lei estadual. Então eu acredito que essa discussão será mais difícil do lado de fora da Câmara do que na Câmara, porque aqui vários deputados da comissão têm um acúmulo desse debate, até porque já tem uma experiência da produção de legislação, que não funcionou, na minha visão, mais uma vez, por conta da dificuldade do Executivo em trabalhar em sistema, né? Como criar um sistema e colocar em funcionamento. Como relator, qual a sua previsão, deputado Júlio Lopes? Olha, obviamente nós vamos trabalhar o mais rápido possível, tentando com os colegas construir esse consenso, mas, enfim, vai demandar algum tempo para a construção de um consenso de alguma coisa que já virou lei, que não conseguiu ganhar praticidade e uso prático e que precisa ser agora retrabalhada para que seja, então, incorporada
a vida da sociedade. Eu só queria chamar mais uma atenção, dizer o seguinte, eu acho que nenhum de nós da comissão quer criar mais uma Carteirobras, entendeu? Criar uma coisa de fazer carteira, a carteira ser única, o Estado. Nós queremos menos Estado, menos intervenção. Então, o nosso propósito é que a OAB possa fazer a carteira, que o CREA possa fazer a carteira, que os institutos militares possam fazer suas carteiras, enfim, que as universidades possam fazer suas carteiras e que esses documentos sejam válidos, tão válidos quanto qualquer outro. O que a gente precisa é que ele tenha uma fotografia que seja identificada com os pontos que são necessários de serem identificados e uma biometria que possa ser comparada com um padrão biométrico que está se utilizando no Brasil. Nós não queremos e não vamos, acredito eu, Sim. com o apoio do deputado, criar uma Carteirobras ou um órgão só que possa fazê-lo, até porque nós temos muita competência registral no Brasil. Os registros civis, os cartórios têm trabalhado. Nós temos um nível baixo hoje de subnotação de natalidade no Brasil. O índice de cobertura da natalidade no Brasil hoje é da ordem de 5%, quer dizer, a gente consegue cobrir 95% dos nascimentos no Brasil com a estrutura que a gente tem hoje. Vamos trabalhar para diminuir, mas é um índice internacionalmente aceito. E o que nós queremos é que todas as instituições que hoje identificam pessoas que participam da vida social possam continuar fazendo apenas com um número único, com uma biometria. Obrigada, deputado Júlio Lopes. Obrigada, deputado subtenente Gonzaga. E se você quiser mandar a sua sugestão, como sugeriu o relator, ligue para 0800 69 69, encaminhe sua sugestão para o relator, encaminhe para a comissão ou entre na página da comissão e mande a sua sugestão. Esse Brasil em Debate termina aqui, mas você pode rever ou compartilhar este ou outros programas na nossa página câmara.leg.br/Brasil em Debate. Obrigada e até a próxima.